Nós já estamos aí começando o nosso bate-papo do dia 31 de março, com o objetivo concentrado, né, Sérgio, em examinar, fazer uma roda de conversa sobre a performance da Casas Bahia, Grupo Casas Bahia, olhando as demonstrações de 2023, 2024, comparativas 2023. Como foi divulgado, o nosso debate tem muita razão de ser, porque em cada semestre é escolhido uma empresa, uma companhia brasileira de capital aberto ou de capital fechado que tenha demonstrações disponíveis, para a gente desenvolver o conteúdo dos microfundamentos dentro de um caso real, de uma situação real. E foi escolhida aí do primeiro ao quarto eixo esse, esse semestre a Casas Bahia, que é uma empresa que está em recuperação extrajudicial, que vem sofrendo muito também desde o problema das lojas americanas, né? Contaminou toda uma cadeia aí de relacionamento e de confiança no mercado. E a Casas Bahia vem sofrendo também, mas parece que está recuperando. E essa é uma notícia que a gente pode é, observar pelas demonstrações. Não é isso? Eu passo a palavra ao Sérgio aí, se você quer comentar mais algo, fazer aí como é que vai ser a exposição, Sérgio, como você quer abordar aí com a turma. Não, olha só, eu acho interessante falar para o pessoal que nós vemos um balanço de uma forma diferente que um leigo lê, né? É igual quando um médico olha para uma pessoa, não é igual quando nós olhamos para aquela pessoa, ele tem um outro olhar. E nós exploramos tudo de informação que está ali. Uma coisa muito importante que muitas pessoas não, digamos assim, não dá tanta importância ou não prestam bastante atenção, é nas notas explicativas, né? Você começa a ler o balanço por ali. Você vai ver que na frente das contas do balanço, na frente das contas do resultado, muitas vezes aparece um numerinho. Então, assim, caixa, número 11. Aí depois tem o valor do caixa no ano tal e no ano tal. Aí tem estoques, sei lá, número 8. Aí tem o valor do estoque. E no passivo também tem, no PL também tem. Aí os numerinhos, né? Vocês estão vendo a primeira coluna lá? Notas. O cara que você viu lá em cima ainda que anota as notas. Esse número, você está vendo aí, caixa equivalente de caixa número 5, é para você ir lá na nota explicativa número 5, que está falando todas as informações que você precisa saber sobre caixa e equivalentes de caixa das Casas Bahia. Então, caixa e equivalentes de caixa traz outros saldos, não só de caixa, que é o dinheiro que está lá dentro do caixa da empresa, e lá você vai saber todos os detalhamentos. Uma vez eu estava explicando o balanço para o empresário, ele começou a rir assim, eu falei assim, por que ele estava rindo? Eu disse, nossa, o negócio é tão complicado, tem que trazer uma nota explicativa para a gente entender. Eu disse, não, muitas vezes, na maioria delas, os saldos que aparecem nos balanços publicados são saldos sintéticos, né? Então, está ali a soma de todos os caixas da Casa Bahia e todos os outros componentes do ativo que somam, levam a caixa equivalente de caixa. Então, lá na nota, você vai ter todos os pormenores, todos os detalhes sobre caixa equivalente de caixa, inclusive até como é que chegou nesses números aí que está no balanço. Até que caixa equivalente de caixa é uma coisa mais simples, mas você chega, por exemplo, em imobilizado. Você não consegue ver ali no imobilizado o que é o valor do custo do bem e o que é a depreciação de cada bem. Ele mostra ali o valor e você fica na dúvida. Então, lá nas notinhas do imobilizado, ele fala o critério das taxas de depreciação, o critério da valorização do imobilizado. Então, é como se você tivesse, tipo, degustando, sabe? Sem pressa, sem ansiedade de acabar, de entender tudo. Aí você vai nota por nota, vai ver o
critério que a contabilidade utiliza para mensurar, para chegar naquele valor, se é um valor que é um montante de várias contas, um valor sintético, que contas essas que montam esse total, né? Mas isso aí eu vou saber pouco. Às vezes não, você chega em estoques, por exemplo, tem a nota dos estoques, ele fala o que é o estoque. Então, você pode ver duas empresas com o mesmo valor no estoque, e quando você vai assim, elas são iguais. Beleza, todas as duas têm tantos milhões, ou um valor aproximado. Mas quando você vai na nota, você vê o que é estoque de produto acabado, o que é estoque de produto em elaboração, o que é estoque de mercadoria, o que é estoque de matéria-prima, o que é estoque de material de consumo, que estoque é tudo que a empresa comprou, não está consumindo ainda e guardou. Então, vai para estoque. Aí você chega lá e vê que essas duas empresas que têm o mesmo valor do estoque, uma tem muito mais valor no estoque que vai ser realizado mais rápido, como produto acabado, mercadoria para revenda, e a outra tem mais peso em matéria-prima. Aí você vê que aquele 5 milhões está lá nos dois balanços das duas, qualitativamente ele é bem diferente. Estou só dando um exemplo aqui para a gente valorizar as notas explicativas. Aí você chega lá na estimativa de perda com recebíveis, aí vai te mostrar o critério, percentual que ele usou, por quê. Quer dizer, as notas estão descortinando esses números aí. Como nós não estamos com nenhuma pressa de ficar, não, qualquer pouquinho você entendeu de cada balanço, maravilhoso. Principalmente se é aquilo que você está estudando, né? Então, a nota é um complemento textual que mostra como aquele número está sendo formado ali, que critério que foi usado na contabilidade para colocar aquele número ali, isso enriquece. E aí você chega no terceiro estágio. O primeiro estágio é abrir o balanço aqui, ver que o ativo é tal, supera o passivo em tanto, que o PL é tal, não sei o quê, você já tira algumas conclusões. O segundo, você vai para as notas, né, que tal, a nota que detalhou cada um, e depois você começa a entender os cruzamentos das demonstrações. Você vê o mesmo número em diversos lugares, né? E cada vez você vai aprofundando mais. Então, assim, a gente tem um determinado método, assim, sabe? Cada um tem. O outro pode estar lendo um balanço completamente diferente que eu. Mas se a gente vai explorar um balanço, a gente precisa de ver essas coisas. E eu tenho visto ao longo do tempo, aqui no nosso curso, nas provas do CFC, que eles têm explorado as notas no sentido de, olha, onde está essa evidência que essa nota está dizendo no balanço, é formado por quê, onde eles mostram um gráfico de evolução. Então, é uma prova mais interpretativa, sabe? Não é de calcula isso ou sei lá, compara isso com aquilo. Então, é uma prova que você precisa de observar mais, uma prova que você precisa de ter mais paciência em ler os textos que são os enunciados das questões. E a gente está aqui para falar disso também, né? Então, assim, estou dizendo a importância do que nós estamos fazendo aqui, porque é como se nós estivéssemos lá na aula de medicina, né? Estudando as partes de um cadáver, ou lá com engenharia no meio de uma obra, o cara mostrando lá as partes da obra, a evolução da obra, por aí vai. Nós estamos mostrando as variações patrimoniais de resultado de uma grande empresa de mercado e tentando dar uma explorada nos balanços dela e tentando também fazer uma ligação entre as demonstrações. Pode seguir aí, professor Luciano. O senhor está comentando sobre nota explicativa, logo lá no início, né, do relatório. Esse relatório aqui que foi divulgado para vocês pela Kátia, né, que já está disponível na Relações com Investidores, do próprio site da empresa. E logo no início aqui, vem o sumário. Ou se vocês acompanharem, aqui, o balanço está na página 24. Vem depois do parecer do Conselho Fiscal,
do relatório da administração, do auditor independente, né? Mas o balanço está na página 24, o ativo, 25 na passivo no 25, a DRE no 26, resultado abrangente no 27, mutações no 28, fluxo de caixa 29 e demonstração do valor adicionado no 30. Então, nós temos aí 6 páginas, do 24 a 30, de demonstrações. E notas explicativas, da página 31, começando com o texto até a página 89. Ou seja, é muita nota explicativa e muito essencial. As normas contábeis assim o exigem, que as empresas detalhem os seus procedimentos, porque se ela não comunica isso ao mercado, o mercado possa entender de outra forma. Então, a nota explicativa explica os resultados detalhadamente. Isso é muito relevante, É né? Por exemplo, transparência. patrimônio líquido, né, Sérgio? Oi? Transparência, né? Total transparência, né? Se for uma sociedade anônima, tem que ser, não é isso? E essa Exato. transparência, vou chamar até a atenção aqui para vocês, depois vocês verifiquem. Porque o nosso objetivo aqui é só de chamar atenção, de mostrar algumas evidências, né? Mas, por exemplo, aqui na nota explicativa, no item 13, fornecedores portal e fornecedores convênio. É um caso um dos primeiros problemas das lojas americanas foi no risco sacado. Quem acompanhou, eu fiz inclusive o vídeo, né? Ajudei a desmembrar isso um pouquinho. Quem leu sobre isso, o risco sacado é uma operação financeira com os fornecedores. E a Casas Bahia, entre outras empresas também, resolveu esclarecer como é que ela faz o risco sacado com seus fornecedores. Então, é uma coisa interessante para ler, ok? Como o Sérgio comentou aí, que tem muitas notas explicativas relevantes, essa aqui é uma nota explicativa muito relevante. Tá? Além de outras, né? Estoques, tem os CPCs 16, CPC 16 do estoque, ele é muito amplo, que envolve estoque, envolve tratamento de custos, porque estoque normalmente é o principal ativo de uma empresa. Em uma empresa comercial, então nem se fala, que é o potencial gerador de lucro. Então, se o estoque está aumentando muito e a empresa não está crescendo com as receitas, se fica até investindo muito dinheiro no estoque, no capital circulante. E isso, se há aumento do ativo, tem que vir dinheiro de algum lugar. Não é? Tem que, ou é fornecedor, ou se é estoque, está vinculado ao fornecedor, ou empréstimo ou capital. Provavelmente pode ser empréstimo e fornecedores. Aumento de capital não é muito comum. Né? Então é isso. Nós deixamos que vocês aí aprofundem esses relatórios e o nosso encontro de hoje tem por objetivo trabalhar um pouco os resultados, tanto na visão financeira, que é do balanço, quanto o resultado econômico, que é o lucro, e quanto às demonstrações dos fluxos de caixa, para ver essas mutações que aconteceu de 2023 a 2024. Então, para isso, nós preparamos uma planilha em Excel que facilita mais, né? Porque no Excel você pode usar, fazer contas, fazer comparativos, análise entre um ano e outro ano, usando até formulações, e com isso e também concentrar determinadas análises. Por exemplo, liquidez, por exemplo, endividamento, estrutura de capital, rentabilidade e assim vai. Né? Então, usar os dados. Então, o objetivo foi facilitar a visualização e facilitar os cálculos, não só os cálculos, a interpretação dos resultados que a empresa vem demonstrando de 2023 a 2024. Essa comparação anual é que faz crescer o entendimento de como está a performance
das organizações. Está evoluindo, está melhorando, está melhorando em quais aspectos, está tendo dificuldade em quais outros. Tá? Toda essa análise ela é compreensível, ela não é restritiva. A análise ela vem como um plus, como uma forma do usuário externo entender como é que a empresa está se posicionando no mercado competitivo, em termos de resultados econômicos, resultados financeiros e resultados monetários. Tá? Então, a ideia, a proposição da gente ceder essa planilha foi de trazer um caminho de exposição que facilite vocês entenderem a empresa. Sérgio, quer comentar alguma coisa ou já podemos começar com a planilha? Pode eu só queria complementar que a gente vai vendo, a gente tem uma ideia de mostrar os números, a coerência da contabilidade, quando ela pega um número e ela classifica aquele número, por exemplo, lucro do exercício. Todo lugar que vai transitar esse lucro do exercício, ele vai ter essa denominação e aquele mesmo valor. Então, nós vamos falando as coisas aqui, vocês têm todo o direito, por gentileza, eu acho até que eu ficaria até bem feliz, você já me conhece, o professor Luciano vai na mesma linha de que eu trabalho também, nos interrompa e nos pergunte, né? Você viu a apuração do resultado, que ele vai lá para dentro do PL de acordo com aquele artifício da conta apuração do resultado do exercício. Aqui, o mesmo lucro que você vai ver na demonstração do resultado, você vai ver dentro da DMPL, porque através da conta lá da apuração do resultado do exercício, então, você vê a última linha da demonstração do resultado, lucro do exercício. Quando você vai para as páginas seguintes, a demonstração do patrimônio líquido, o mesmo valor que está na DR está lá dentro do patrimônio líquido. Lucro do exercício, que aumentou o patrimônio líquido, está na DMPL, né? O mesmo lucro do exercício que está na DMPL, que está na demonstração do resultado, vai estar na demonstração de resultados abrangentes, que ela começa do lucro do exercício e coloca outros ajustes, que são os ajustes abrangentes. O mesmo lucro que está lá na demonstração de resultado finalizando, que entrou dentro do lucro do PL, através da apuração do resultado, e começou na demonstração de resultados abrangentes, para do lucro contábil da demonstração de resultados chegar no resultado abrangente, é o mesmo lucro que começa lá na demonstração do fluxo de caixa, lá nas atividades operacionais, quando começa com lucro. Então, há essa coerência. E você começa a ver como é que é o mesmo valor e por que esse mesmo valor está aqui, está ali, está aqui, tá. As contas de resultado vão todas na DVA, a maioria delas, porque na DVA nós estamos mostrando qual tipo de stakeholder, de parceiro da empresa, se for o sócio, se for as instituições financeiras, se for os empregados, se for o ente público, né, o poder público, através dos tributos, quem que participou daquele ganho, daquela receita gerada por aquela empresa, como é que ela distribuiu esse bolo dessa receita dela. Isso é uma coerência. O que nós estamos fazendo aqui são análises preliminares, sabe? E depois, se a gente quiser saber mesmo sobre a empresa, aí tem que calcular aqueles indicadores que vocês estão vendo lá no microfundamento. Tem um microfundamento aqui nesse eixo de indicadores financeiros. Aí, é como se um médico passasse a olhar para uma pessoa, tem aqueles exames preliminares, e depois, não, agora eu vou querer alguns exames de laboratoriais, alguns exames de imagem. Aí, o nosso caso é calcular aqueles indicadores para chegar num relatório mais aprofundado. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, é como se fosse um passar de olhos sobre as demonstrações das Casas Bahia. Fica à vontade para tocar aí, Luciano. E nós vamos falando, e vocês, por favor, nos interrompa, se tiver dúvida. Então, vamos lá. Eu estou aqui paginando, enquanto o Sérgio estava mencionando, qual que é a característica das demonstrações? Tem o balanço, a demonstração de resultado, DMPL, DVA, DFC, né?
Mas as empresas, normalmente grupos econômicos, eles têm uma controladora e o consolidado do grupo. Então, numa análise, vamos dizer, mais ampla, se faz a análise do consolidado, que abrange a controladora e todas as demais empresas vinculadas ao grupo. Então, consolidado espelha um resultado mais amplo do que o da controladora. Então, é nesse sentido que, no nosso exemplo aqui, e na maioria das vezes, nas análises, são concentradas mais no consolidado. Consolidado, ele é comparativo. A primeira coluna do consolidado, deixa eu aumentar mais um pouquinho para chamar a atenção e dar a visibilidade para vocês. A primeira coluna é 31 de dezembro de 2024, que fica mais visível quem está examinando. Por exemplo, caixas e equivalente de caixa. A primeira coluna do consolidado é do último ano. A segunda coluna é do penúltimo ano. Então, em primeiro lugar, vem o ano recente, em segundo, vem o ano anterior. Mas, na planilha que nós encaminhamos para vocês, nós fizemos diferente. Primeiro colocamos 2023, para depois colocar 2024. E alguém vai estranhar isso. Por qual razão? Porque para fazer análise vertical e análise horizontal, começa-se do ano anterior para o ano seguinte. Então, a análise é um caminho que começa do passado para o presente. Então, a evolução aumentou, diminuiu do ano recente perante o ano anterior. Então, há uma mudança na planilha em Excel, nesse particular. Tá? Outra coisa, vocês vão observar que na planilha Excel, ela tem o ativo e passivo, está exatamente igual, as mesmas rubricas. As mesmas rubricas. Nós concentramos em 3 demonstrações: balanço, ativo e passivo. A demonstração de resultado das mesmas rubricas, ou seja, as mesmas contas, né? Já a demonstração de resultado abrangente é pouco valor, que não nos dedicamos a essa planilha, nem a DMPL. Já vamos direto para a demonstração dos fluxos de caixa. E a demonstração dos fluxos de caixa são muitos os números, ok? Muitos os números. E o que nós fizemos? Concentramos e somamos determinados itens. Por exemplo, itens não monetários, esses ajustes aqui, já somamos. As variações do capital circulante, nós identificamos quais são do capital circulante contas ativas e quais contas do passivo, né? Do passivo circulante. Para concentrar e ter uma visão mais ampla, mais sintética do que essa tão analítica como está. Okay? Então, para esse encontro de hoje, nós vamos dedicar ao balanço, a DRE e a demonstração dos fluxos de caixa. E é por isso que a gente vai começar compartilhando essa tela com vocês. Como o Sérgio comentou, vocês podem e devem perguntar, tá, pessoal? Surgiu uma dúvida de um, pode ser a dúvida do colega. Então, não se acanhem em perguntar. Eu gostaria de pedir para o Sérgio, como eu estou compartilhando, Sérgio, se você puder acompanhando aí o chat, que pode ser que alguém também faça pergunta. Ok, Chat, eu vou fechar minha câmera aqui e vou olhar aqui no chat. Isso. E eu fico compartilhando a tela. Vai tá? lá. Mas, de vez em quando, a gente interrompe a exposição e abrimos aí a pergunta sobre aquilo que foi exposto para ver se tem alguma dúvida. Tá? Em resumo, essa planilha aqui é muito pretensiosa, tá? Então, vocês vão nos desculpar aí se ela estiver, vamos dizer, muito sintética no sentido de uma análise, que ela não substitui as demonstrações publicadas, elas são complementares. Elas ajudam a entender, mas não substituem toda aquela história que está nas demonstrações. E como nós concentramos nessas 3 demonstrações,
A análise, então, está restrita dentro dessa visão, da visão financeira, que o balanço nos permite, a DRE, que é a visão econômica, e a demonstração de fluxo de caixa, que combina o financeiro com o econômico e o monetário. Tá? Deixamos também nessa planilha, na aba de publicações, essas demonstrações. Então, não precisa obrigatoriamente conviver com a planilha e mais as demonstrações. Elas já estão aqui, transcritas por print screen. Tá? Essas mesmas demonstrações estão aqui. Balanço, o ativo e passivo um ao lado do outro, demonstração do resultado abrangente, do fluxo de caixa e das mutações do patrimônio. Logicamente, notas explicativas não estão aqui. Bem, que mais? Voltamos aqui para o sumário. Cada aba, cada guia, tem uns complementos que estão lá. Por exemplo, no balanço publicado não tem análise vertical e análise horizontal. Então, ele está apresentado aqui. Balanço patrimonial, o ativo, as mesmas contas, dentro daquilo que nós comentamos. 31 de dezembro de 2023, em primeiro lugar, 31 de dezembro de 2024, no segundo. E aí, comparando 2024 com 2023, numa análise vertical e análise horizontal. Aliás, comparando um ano com outro ano, é análise horizontal. Né? A comparação à análise vertical é possível também, comparando uma com a outra com os resultados. A gente vai se dedicar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Né? Nós estamos só vendo aí no mapeamento global. A análise horizontal é a evolução, né, Luciano? E a análise vertical é a relevância. Exatamente. A análise horizontal compara um ano com outro ano, em termos de evolução, e a composição, a decomposição é a análise vertical. Né? A análise vertical e a análise horizontal a gente faz tanto no balanço quanto na demonstração de resultado, mas a demonstração do fluxo de caixa não. A gente usa muito a análise horizontal, comparar um ano com outro ano. As publicações estão aí, usamos mais abas para liquidez, para estrutura de capitais, para rentabilidade, prazo médio, NCG e taxa mínima operacional. Os alunos que estiverem presentes conosco do terceiro eixo vão estar convivendo com dois microfundamentos: gestão do fluxo de caixa, indicadores de análise de desempenho financeiro. Esse convite de hoje para o comparecimento foi aberto a todos os alunos de todos os eixos. Então, podemos ter aí colegas de vocês que não estejam só do terceiro eixo. Pode ter colegas do primeiro eixo, do segundo, do sétimo, do oitavo eixo. Tá? Mas nós deixamos enfatizado que os microfundamentos correlacionados para análise de desempenho são esses três. Não quer dizer que está restrito somente aos três. Não, claro que não. Em termos de análise de desempenho, sim. Esses três microfundamentos dão ênfase à análise, por exemplo, de desempenho financeiro, indicadores de análise de desempenho financeiro. O eixo 4, análise das demonstrações contábeis, que é bem mais amplo. E no eixo 3, gestão do fluxo de caixa e capital de giro, muito voltado para essa análise de capital de circulante líquido, prazos médios, custo de oportunidade, não é isso? Tá. Então, não quer dizer que a gente está restringindo, não. Está ampliando, mas com ênfase nesses três fundamentos. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos passar uma olhada no balanço? Ou vamos dizer que quem está entrando na universidade agora, no primeiro eixo, a primeira pergunta que muitos de nós, contadores, convivemos, se a gente estiver olhando, por exemplo, uma demonstração e alguém estiver do lado, e olhar assim, você está olhando Casas Bahia? E aí, está bem? Primeira pergunta que normalmente alguém faz é: como é que a empresa está? Está indo bem? E aí, logicamente, esse bem pode ser muito amplo. Pode estar bem economicamente, gerando lucro, né? Pode estar bem em termos de caixa,
pode estar bem em termos de rentabilidade. Então, a primeira pergunta que muitos de vocês podem fazer: qual demonstração, no primeiro momento, que eu devo examinar? O que vocês acham? Qual demonstração que chamaria mais atenção? Embora, claro que ele não vai ficar aí só olhando uma demonstração. Qual que vocês achariam que ela tem, assim, uma informação crucial para a empresa? Resultado? DRE? Eu diria o balanço. Balanço, DRE, alguém mais? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Tá. O professor Sérgio estava numa palestra, Sérgio, acho que você estava também com o Padovese, não estava aqui na PUC alguns anos atrás? Infelizmente, não. 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 O Clóvis Luiz Padovese é um grande contabilista, infelizmente já falecido, e é autor de vários livros. E nessa palestra, uma vez, foi uma aula magna que ele fez na PUC Deve ter Virtual, já muito deve tempo, ter. né? Você não estava mesmo, não, né, Sérgio? Não, deve ter muito tempo. Deve ter uns 5 anos. Ele 5? esteve aqui, foi convidado, inclusive, pela PUC Virtual. Ele fez uma aula magna. Não me incluíram. Não te incluíram, né, Sérgio? Você Eu estava acho que ainda com não estava agenda. atuando. Não estava atuando ainda na virtual. E aí, lá para tanto, alguém perguntou, eu lembro, eu fiz perguntas, mas não essa, né? E ele aproveitou a pergunta lá de alguém e falou: olha, muitas das pessoas me perguntam por que o professor, um autor de livro, fala sobre liquidez que quase ninguém usa. Aí essa foi a pergunta que ele fez, que eu vou chegar a responder à primeira pergunta. Ele falou assim: se eu não falar sobre liquidez, alguém vai perguntar, mas por que você não falou sobre liquidez? Aí ele falou, mas qual que é o dado mais importante quando a gente olha demonstrações? Ele falou assim: são 2 dados muito importantes. Aí deixou assim todo mundo, né? Para perguntar quais são esses 2 dados, né? Então, o palestrante costuma mexer mesmo com a turma, assim. Aí alguém fala uma coisa, outro falou alguma coisa, outro falou, eu vou economizar tempo aqui. Eu falo, ó, o dado mais importante são que existe em 2 demonstrações. Aí deu mais uma pausa assim, né? E aí falou, um dado está na DRE e outro está no balanço patrimonial. Aí também deixou todo mundo assim, né? Uns falaram algumas coisas, então a resposta dele foi: o dado mais importante é a linha do lucro na DRE e no balanço patrimonial o PL, patrimônio líquido, porque o patrimônio existe e o líquido é que vai sobrar do patrimônio depois de toda a conversão do ativo com o pagamento do passivo. Né? Patrimônio líquido. Então, é a rentabilidade líquida do acionista. Aí ele foi desenvolvendo todo, né? Mas não basta só olhar a rentabilidade do acionista, tem que ver se a empresa é viável por ela, se ela está gerando caixa ou está exigindo caixa nas suas atividades operacionais, etc. Então, em suma aqui, gente, eu posso economizar aqui na exposição. Quem sou eu para sintetizar a palestra magna do Padovese, mas tentando fazer aqui, não fazer feio. Na realidade, não se pode olhar somente uma demonstração, mas se alguém começar a olhar uma empresa pela primeira vez, vai na linha do lucro, para ver se a empresa está tendo lucro, e depois dá uma olhada lá, se esse lucro está numa dimensão razoável perante o patrimônio líquido. Se a empresa está gerando ganhos sobre o principal investidor, que são os proprietários. Okay? Luciano, Então, pois não. para enriquecer, para reafirmar mais ainda essa sua fala falando do Padovese,
eu vou citar um outro grande nome, que está aí ainda junto com a gente, que é o Dante Matarazzo, acho que esse ainda não morreu. Sim. O Dante Matarazzo, ele fala assim, dentro desse assunto, ele fala assim, olha, cada tipo de usuário vai se mirar em um tipo de informação. Aí tem um capítulo lá sobre isso. Fala assim, olha, se você compra ações de um banco, você quer saber sobre rentabilidade, que os dividendos vêm de lá, né? As empresas SAs pagam dividendos sobre seus lucros, distribuem dividendos para os acionistas, e no Brasil o percentual mínimo é 25%. Não, o tamanho dos lucros dessas empresas tem que pagar 25% para os acionistas. Tem empresa que paga mais, é um dividendo mínimo, né? E se ela tem liquidez para pagar. Quer dizer, se grande parte desse lucro realmente está sendo caixa, porque a empresa pode vender num prazo muito longo, né? E por aí vai. Se um banco vai analisar o balanço da empresa, ele quer saber se essa empresa tem liquidez e bens para dar de garantia, caso ela não consiga pagar, num momento lá na frente, esse empréstimo, financiamento que ele vai fazer a essa empresa. Se um empregado vai olhar o balanço da empresa, ele quer saber sobre a longevidade dessa empresa, sobre o tempo de permanência no mercado, a solidez dessa empresa. Ele vai citando, sabe, gente? Cada tipo de usuário que vai ter uma relação com aquela... Ou se o governo, né, vai olhar os balanços das empresas, a geração de tributo, e ele vai exemplificando que todas as informações ali vai ter um usuário mais interessado nela do que o outro. Um cliente vai firmar um grande contrato de fornecimento de produto por um longo tempo, né? Ele quer saber da solidez dessa empresa, do tempo dela de mercado, do nome dela no mercado, a reputação, os contratos que ela já firmou, já cumpriu, e por aí vai. Então, assim, é claro que o Padovese falou, de um modo geral, é isso aqui, é super importante mesmo. O lucro da empresa e se esse lucro é compatível com o que os caras colocaram ali naquela empresa que está no PL. Isso a gente chama isso lá nos indicadores de retorno de investimento, né? Lucro líquido sobre PL. Porque o PL é o capital próprio da empresa. E o lucro líquido sobre o capital próprio é o retorno do capital próprio. O capital próprio pertence aos investidores, aos acionistas, aos sócios, por aí vai. Então, gente, isso rende muito, muito, muito pano para manga, sabe? Quando começa a discutir isso. E aí a gente vai vendo a infinitude da contabilidade, onde é que ela leva de indicadores, na minha dissertação de mestrado, eu precisei de indicadores e eu e meu orientador, que foi o professor Luciano também, um grande professor lá do Rio de Janeiro, ele falou assim, Sérgio, vamos ter que criar alguns indicadores para achar resposta para essas perguntas que está fazendo na sua pesquisa. Então, eu costumo dizer nas aulas de análise de balanço que indicador de balanço é uma coisa quase que infinita, né? Você vai cruzando os números ali, vendo a relação entre eles e tirando conclusões. É muito interessante isso. Aí está, ó, parte dos microfundamentos de indicadores, de gestão do caixa e por aí vai. Pode seguir, Ou Luciano. seja, um só indicador não é suficiente para medir a performance de Exatamente. uma empresa. Não é? Exatamente. Isso está na lição de mercado de capitais, é sempre considerar que um só indicador não. Né? São outros pesos e medidas que vão existir constantemente. Né? Então, a nossa proposta aqui é de chamar atenção sobre alguns que vocês estão convivendo nesses microfundamentos, né? Para dando realce, levar esse microfundamento na prática do caso real da Casas Bahia. Ok? Então, praticar esse conhecimento que vocês estão tendo nesse microfundamento. Muito bem. Então, vamos lá? Pode interromper, e Sérgio, você fica de olho aí, né, Sérgio? Você está, desde já, autorizado a interromper, hein? Vendo Tá aí o bom. pessoal Depois no eu dou um debate. descanso aí. Tá. Nós já estamos com quantas pessoas? Tem 32 pessoas aqui. Que bom, Eu e você, mais 30. mais 30. Tá bom. Estou de olho no chat aqui, ó. Ninguém quer fazer pergunta. Vai apresentando aí, né, pessoal? Ou pede a palavra também, né? Ok?
É só levantar o dedo aí que o Sérgio observa. Eu não consigo observar aqui. De Bem, olho, chefe. vamos para frente? Vamos Bora. lá. Balanço patrimonial. Olha lá. Ativo e passivo. O que é importante olhar no primeiro momento que eu olhar o balanço? Ver se a estrutura de capital circulante de um ano com o circulante de outro ano. Houve grande aumento? Outra coisa. Milhões de reais. Essa informação aqui é importantíssima, né? Porque se colocar todos os valores em centavos, né? Isso vai dificultar tremendamente a visão do todo. Então, em milhões de reais significa, então, se estiver falando aqui 13.350, significa 13.350 milhões. É 13.350 milhões de reais. Como se tivesse mais 6 zeros ali, né? Mais 6 zeros, exatamente. Então, é claro que a gente pode falar 13.350, mas está lembrando que são 13 bi. Ok? Não circulante, 18. Circulante, curto prazo. Não circulante, longo prazo. O não circulante também aumentou uma coisa pequena aqui de um ano para o outro. Aqui. Quanto? 5,9% a mais de que o ano. 19 bilhões sobre 18, 5,9% a mais no não circulante. E do circulante aumentou 5,9% também por cento de um ano para o outro. Curiosamente, igual. Muito curiosamente, o aumento. Não é assim comum acontecer. Né? O circulante, em 31 de dezembro, ele representava quase 42% do ativo total. Em 2024, a mesma coisa, praticamente. Né? Alguém vai falar, não, esse professor aqui, o cálculo está errado. Não, está aqui, está formatado. Mas vocês estão vendo que os valores, que os demais itens são diferentes. Que curiosidade, né? Interessante. Números geralmente chegam a isso também. E aí, quando se faz um olhar, então nós temos aí, primeira informação relevante. O não circulante é maior do que o circulante. Então, o longo prazo é maior do que o circulante. Isso, normalmente, é um bom sinal de que tem mais investimentos, mais ativos de longo prazo que de curto prazo. Mas isso também é muito relativo. Não se pode precisar se isso vai ser uma coisa boa para a empresa ter mais circulante do que não circulantes. Depende muito da empresa. Não se pode bater o martelo. Mas na hora que olha valores, tem que olhar as dimensões dos valores. Então, por exemplo, quais são os itens mais relevantes, por exemplo, do ativo da empresa? Estoques, 13,6. Tributos a recuperar, 13,1. Tributos diferidos, 16%. Imobilizado, 4,6%. E tangível, 8,6%. Ou seja, é uma empresa que não está com muito recurso investido em imobilizado e intangível. Intangível, acho que todos sabem, né? Marcas, patentes, direitos vinculados a software, por exemplo. E ativo de direito de uso são... outra coisa. Quem sou eu para ficar aqui explicando tudo da Casa Bahia? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem anotar aí em algum lugar e depois ir lá no nota explicativa. Me chamou a atenção. Por que esses tributos diferidos representam tanto valor em um ano e outro ano também? Então, é interessante olhar no nota explicativa. Né? Depósitos judiciais, embora não é muito relevante, houve um incremento grande de um ano para outro aqui, 41% de um ano para outro. Mas não é relevante em termos de grande montante, embora 1 bilhão e 160 para 1 bilhão e 600 e tanto, houve um crescimento de 41%. Tá? Professor, explica um pouquinho melhor. Por que a análise horizontal, você está falando em 41%, você está mostrando aqui 141%. Na realidade, dos 100% que está aqui, veio para cá
141, ou seja, é o 100% do ano anterior, mais 41 a evolução. Okay? Assim como, por exemplo, estoques. 13,6 representava do ativo comprometido com estoque, foi para 13,9, não houve grande alteração em termos de composição, mas em termos de evolução, evoluiu 8% de aumento de estoque de um ano para outro. Já clientes aumentou 28%. Ou seja, tem mais dinheiro aportado de clientes do que estoque de um ano para outro, em termos de evolução. Né? E aí vem a questão. Se a empresa precisou de 31 bilhões, vamos arredondar, 32 bilhões, que foi para quase 34 bilhões aqui, por de onde veio o dinheiro para sustentar esse incremento aqui do ativo? Só pode ter sido passivo. Né? O ativo só existe pelo passivo e vice-versa. Então, o ativo, passivo está lá. Passivo circulante, 18 bi, 19 bi, e o não circulante, 9 bi e 12, e o patrimônio líquido, valores bem pequenos. 3 bi aqui e 2 bi aqui. Patrimônio líquido de um ano para outro diminuiu. Aqui, o que é 71,7%? De 100% que existia do patrimônio em 2023, caiu cerca de quase 30%, 28,3% de um ano para o outro. Então, se o patrimônio reduziu por conta de quê? Diminuiu o capital? Não. Transações de capital, praticamente a mesma coisa. Aí é uma boa pergunta para vocês verem. O que são essas transações de capital em negativo aqui? Vai lá no nosso explicativo, como o Sérgio mesmo salientou. Só esclareço se eu for na nota explicativa. Reserva de capital, praticamente o mesmo. Ações de tesouraria, sempre são negativas, porque a empresa comprou ações no mercado, ou ações fracionadas, alguma coisa, ela compra, não é interesse da empresa comprar ações dela mesma. Né? E ela pode vender a qualquer momento, isso aí não é. O valor é bem pequeno, bem irrisório, característico de companhias abertas. Prejuízo acumulado. Tinha o prejuízo acumulado 3 bi, 200, foi para 4,300. Então, os 32% de incremento em prejuízo foi a explicação maior da redução do patrimônio líquido. Estão vendo o que uma análise vertical, uma análise horizontal contribui quando a gente olha balanço, comparando um ano com o outro? Tanto a gente permite fazer visões entre composições do mesmo ativo passivo e fazer comparações de um período com outro período. Análise horizontal, que é essa análise. Então, embora muitos achem que isso é uma análise simplória, na realidade ela é essencial. Mas não é só ela que importa. Nós precisamos saber por que aconteceu de ter aumento ou redução. Então, olhar no conjunto já é um bom caminho. Em resumo aqui, que eu posso fazer, vou passar a palavra para o Sérgio também logo em seguida, o que deu para a gente examinar no balanço da empresa? Que o ativo dela está mais concentrado no não circulante, que o passivo circulante é maior do que o ativo circulante. Aqui, ó, 13 de ativo, com 18 de passivo. Então, ela está devendo mais do que ela tem, tanto em 2023 quanto em 2024. Ela tinha 14 bi em 2024 e devendo 19, para o mesmo período de 12 meses. Lembrando que aí tem estoques ainda não foi vendido, né? Mas todo o passivo, as dívidas já estão constituídas. E o ativo, nem todo ativo está vendido. Os estoques ainda estão para serem comercializados, por valores maiores do que o custo deles, certamente. Então, estão vendo a relatividade da informação.
mas não deixa de ser informação importante quando a gente compara um ano com outro ano, está vendo se a empresa está investindo mais em estoque, em ativos, etc. Então, e salta aos olhos que o patrimônio líquido é um valor muito pequeno perante o total dos ativos e passivos da empresa. Talvez isso é bom, talvez isso não seja bom. Então, como é que nós vamos concluir? Por enquanto, não podemos concluir, porque balanço, gente, são saldos. O balanço em si não conta como é que chegou aquele saldo. Balanços são retratos, em determinado momento, das circunstâncias financeiras. Quanto que a empresa tem, quanto que a empresa deve. De onde veio o dinheiro? Passivo. Para onde o dinheiro foi? Para o ativo. Então, ele não conta. Ele mostra que o prejuízo acumulado aumentou. Mas entre o prejuízo acumulado, no caso dessa empresa, o prejuízo não pode distribuir, né? Claro, o prejuízo tem que ser assumido. Mas a empresa não aumentou o capital para cobrir prejuízo. Não é? Como é que cobre prejuízo? Gerando lucro. Mas de um ano para o outro, ela aumentou o prejuízo. Então, ela teve prejuízo. Resposta que nós vamos ter vai ser na DRE. Mas antes de passar para a DRE, passar a palavra para o Sérgio, para ele também tecer comentários, Sérgio, ou ver algum aluno aí fazendo perguntas. Não, aqui o pessoal não quer fazer pergunta para nós, não. Não, né? Tá. Aqui, alguém levantou a mão. Boa noite, Michele. professor Luciano. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, Michele. Então, no balanço patrimonial, eu posso utilizar ele para poder montar o orçamento de uma empresa com base no balanço? É um ponto de partida. É um ponto, né? Sim. Vou dar uma descansada no Luciano aqui. Uhum. Olha só, depois ele enriquece. Quando nós vamos para uma técnica afinada, como o orçamento, se você sair no mundo aqui afora procurando as empresas que estão na condição de discutir e começar os passos da implantação de orçamento, não é todas as empresas que você vai achar que vai te dar condições para isso. Porque o orçamento é um plano de metas. Se um plano de metas, esse plano de metas vai querer dizer onde nós estamos, onde nós queremos chegar. Então, vamos imaginar aí, pegar essa empresa que está com esse problemão aí de recuperação judicial. Inclusive, ela é obrigada a fazer e mostrar para os fornecedores, porque os fornecedores vão fazer um acordo com ela de prazo de pagamento de dívida, e ela vai ter que cumprir. Mas se ela está fazendo já devido à questão da justiça, vão fazer um plano de metas espontaneamente, porque nós temos um capital investido aqui, esse capital ele deve dar um retorno que o acionista está precisando que dê o retorno. O lucro da empresa é um lucro que ele precisa ser de um tanto que remunera aquele capital investido ali. Não é simplesmente dar lucro, porque a empresa é viável enquanto ela paga uma taxa maior que cubra todo o risco de um investimento nela, que a empresa é um investimento de risco, pode dar prejuízo, pode dar... A empresa está num ambiente econômico, né, que ela está sujeita a diversos tipos de risco, e quem vai investir naquela empresa quer ser remunerado por esse risco. Então, muito além da taxa de mercado, de rendimento de mercado, é que o investidor está procurando ali. Então, o orçamento vai ter que ter uma base confiável como ponto de partida para definir um plano de meta, para ver qual o crescimento que ele quer e que metas serão implantadas para alcançar aquele crescimento que ele quer. Então, por exemplo, nós queremos crescer quanto em 2026? 30%. Qual é o nosso crescimento ao longo do tempo? Já vai precisar de número, de balanço ao longo do tempo. Essa análise horizontal que o professor Luciano está mostrando aí, você pode fazer de 10 anos para cá, se você quiser. E ela mostra a curva do comportamento de cada ativo, de cada passivo, de cada receita, de cada despesa, de cada custo. Então, hoje em dia, o orçamento nas grandes empresas ele está dentro de um sistema tecnológico, não dá para mexer com isso em planilha de Excel.
Então, tem que ter número confiável, esses números são os tais, e nós queremos sobre eles o retorno tal. Então, nós vamos fazer que lucro nós precisamos de ter em dezembro de 2026. O lucro que vai contentar o mercado, os acionistas e tal, é este. Bom, qual foi o lucro, nosso lucro desse ano? Qual tem sido a nossa margem de lucro? Vamos supor que a empresa falou que tem que ser 25% ano que vem. Ah, tem sido 18%. O que nós temos que fazer para chegar nesse 25%? Aí é listar, vocês não viram ainda, mas tem uma análise lá dentro de planejamento estratégico, que logo depois vem o planejamento orçamentário, que a empresa analisa todas as ameaças que tem sobre aquele negócio e todas as fraquezas que ela tem diante daquelas ameaças. Concorrência, né? Risco de operação, risco ambiental, risco trabalhista, risco tributário, tudo quanto é tipo de risco, ameaça que tem sobre a operação dela, o negócio dela, o modelo de negócio dela. Quais são as fraquezas que geram essas ameaças? Para ela traçar metas para sanar essas fraquezas. Ela vai analisar também todas as oportunidades que ela tem pelo posicionamento dela no mercado e em cima dessas oportunidades, quais são as forças que ela tem para ela tornar essas oportunidades em termos de realização real. Então, ela está olhando ameaça e fraqueza, ela está olhando força e oportunidade, para quê? Para mitigar essa fraqueza, para mitigar essas ameaças e potencializar essa força e essa oportunidade. Aí vem um enorme plano, sabe? De marketing, de logística, do jurídico, enfim. Todo mundo começa a se mexer ali para fazer um plano de metas para aquele tempo futuro que está sendo orçado, planejado, para que, em cima desse plano de metas, logo depois é um plano de ação para poder realizar as metas. E quando começar janeiro do ano que vem, vai começar um acompanhamento. E todo mundo vai explicar, toda vez que as receitas ficarem abaixo das metas e os custos e as despesas ficarem acima, e montar um plano de ação para corrigir aquilo ao longo do ano, para que até lá em dezembro isso seja alcançado dentro do que foi descrito na meta. Então, vai mexer com todo mundo, porque, olha, isso foi discutido com você, foi colocado para você, você aceitou, você achou factível alcançar, então agora você vai ter que alcançar. Então, não existe uma empresa com plano orçamentário sem números contábeis reais, dentro da realidade que realmente expressa aquele patrimônio e aquele futuro, aqueles resultados que vêm do passado, montando uma base estatística que dá credibilidade para projetar. Então, não dá para se falar em orçamento sem demonstrações contábeis. A gente, numa consultoria, a gente dimensiona o nosso trabalho em cima da situação que a empresa apresenta, define o nosso escopo, o que vai abranger o nosso trabalho, exatamente em cima dessa pergunta que você fez aí. O que eu tenho aqui e o que eu preciso, além do que eu tenho aqui, para chegar aonde quem está me contratando precisa, para eu entregar isso que ele precisa lá na frente. Então, na consultoria discute muito isso, e muitas vezes chega ali não tem nenhuma contabilidade que tem credibilidade, uma contabilidade mentirosa, e não se fala em calcular indicadores, em calcular essas análises aí, horizontal, vertical e por aí vai, com números que não são confiáveis. Então, tem hora que primeiro você começa a consertar a contabilidade, para depois passar para uma análise econômico-financeira de indicadores, e considerando a análise horizontal real, para depois você pensar, agora dá para fazer planejamento aqui. Então, como dizer, é uma sequência, sabe? Você pode chegar numa empresa dela, ela está pronta para isso aí, porque a contabilidade dela é super confiável. Então, vai depender. Claro que vai depender. Então, se você achar um ser humano ali de 30, 40 anos e falar assim, olha, quantas vezes você já fez um check-up na sua vida? Você nunca, você é doido.
porque você pode estar com um problema aí que quando ele manifestar ao ponto de você observar e sentir os sintomas e os efeitos, ele já está num ponto que, às vezes, não corrige mais. Ou a correção vai ser muito complexa diante do que vai acontecer se você tiver um infarto, um AVC, se tiver um tumor maligno, sei lá do quê. Então, quer dizer, o ser humano tem doenças assintomáticas que ele precisa de fazer alguns exames mais precisos, mais profundos, para ele saber, para agir como prevenção, enquanto ele consegue resolver, enquanto a solução é simples. E as empresas que não têm isso aí que o Luciano está mostrando, ela está igual esse ser humano que tem 30, 40 anos que não foi no médico, não fez um check-up. A coisa é tão parecida, e a gente às vezes brinca com isso, porque o ser humano tem doenças elas não aparecem, me faltou a palavra aqui agora. E a empresa também tem. A empresa tem também problemas ocultos que não aparecem se não fizer esse cálculo que o Luciano está mostrando aí, e os indicadores, para enquanto o problema está simples, ela tomar as decisões e desenvolver as ações para sanar. Então, tem empresa que, de repente, de uma hora para outra, quebra. Então, nós temos questões que não... Por exemplo, você vê a questão da depreciação. Ela não é um custo que aparece no caixa, digamos assim, com nitidez. Porque é como se a empresa fosse pagar a depreciação quando o bem está totalmente depreciado e ela vai substituir esse bem. Então, quer dizer, tem algumas questões... A empresa tem perda no processo de produção. Ela não tem um indicador para isso. Mas, às vezes, está relevante. Mas está oculto, porque ela não tem um indicador para isso. Isso acaba com a rentabilidade dela. Então, quer dizer, se a empresa não vai medir não vai mensurar seus resultados, suas operações, né, e trazer esses números à luz de uma análise para ver a real situação, ela vai correr esse risco de uma hora para outra, igual o ser humano pode ter um infarto, ela se deparar numa situação quase irreversível. É o risco que se corre. Porque tem custos ocultos ali, perda no percentual de produção, depreciação, inadimplência de cliente. Isso tem que estar sendo mensurado, colocado, discutido todo dia, para as pessoas tomarem ações no sentido de reduzir efeito. E muitas vezes nem contabiliza, né? Então, a importância disso aí é exatamente trazer uma situação mais real possível que ao olho nu você não consegue enxergar. Cara, eu estou vendo ali, teve uma variação de X no empréstimos bancários. Por quê? Não estou nem querendo dizer que muitas vezes a empresa se envolve em situação de fraude, porque quanto menos controle, quanto menos número, quanto menos relatório, quanto menos transparência, mais as pessoas se sentem mais à vontade para entrar numa situação de fraude, né? Americanas foi uma fraude, e tantas outras por aí. Então, a empresa não precisa de contar com a confiança nas pessoas, não. Os números vão mostrando tudo. Se puder contratar pessoas confiáveis e íntegras, ótimo, mas ela tem os mecanismos dela para quando não existir esses princípios lá das pessoas e ela não ficar à mercê de uma fragilidade de sofrer uma fraude, e tem fraudes que quebram as empresas. Tem empresa que quebra por fraude, né? Então, o que acontece? Se ela não tem essa vigia permanente com esses números aí, ela está incorrendo risco. Simplesmente correndo risco. E esses números vêm trazer essa segurança para a empresa. Porque eu costumo brincar assim, por trás dos números, os fatos. E cada fato, um documento hábil que o comprove. Então, se quiser ver o que quiser, vai ver. Uma vez, só para concluir, uma vez um gerente de uma empresa que eu trabalhava mudou o escritório de cobrança que fazia o trabalho de cobrança dos vencidos de uma empresa muito grande que eu trabalhava.
e a despesa comissão sobre o pagamento do advogado aumentou. E aquilo ficou como uma luz piscando no balanço. Aí o diretor perguntou, eu peguei e expliquei. Aí ele explicou que esse advogado que dobrou a comissão sobre os recebíveis que ele conseguia recuperar, tinha um desempenho muito melhor, que ia ser visível aquele aumento de custo em cima do desempenho desse novo escritório de cobrança. Só que o tempo passou, isso não aconteceu. E aí? Os nossos recebíveis vencidos continuam com o mesmo mau desempenho e nós pagando o dobro de percentual de comissão para o advogado. Então, o cara teve que se explicar. Quando a pessoa percebe um detalhe desse, ela vê que a empresa está vigiando todos os passos de todos os gestores ali dentro. E todo mundo vai explicar. Uma outra empresa, o cara, como diz na minha terra, danou, né? O cara disparou a aplicação em ouro. Quando veio o rendimento de ouro comparado com outros investimentos que a empresa tinha, foram pífios. Quase os caras perderam o emprego. Não sei porque que ele cismou de aplicar em ouro. Nós tivemos que ver como é que contabilizava a compra de ouro. Eu sei lá, eu vi isso há muitos anos atrás na faculdade, nem sei mais como é que é. Então, isso aí ajuda a vigiar a empresa. A empresa está com uma lente monstruosa sobre ela, vendo tudo que está acontecendo, e ao menor sinal de irregularidade, opa, por que esse empréstimo subiu tanto assim? Opa, por que a inadimplência subiu tanto assim? Opa, por que o custo estourou? E está todo mundo com aquele sentimento de controle ali dentro. Luciano. Além do que o Sérgio comentou, Michele, né, fez a pergunta, uma coisa que ela fez a pergunta é o seguinte: através do balanço a gente consegue fazer o orçamento? Sim, mas normalmente o orçamento se começa pela receita, pela DRE. Porque se a empresa vai fazer, igual o Sérgio comentou, eu preciso saber o lucro, mas para eu ter lucro eu preciso vender. Então, normalmente, quando se faz orçamento, as empresas começam das metas orçamentais de receitas, porque tem um compromisso do pessoal de vendas. Vocês vão vender? Sim, vai vender quanto? Então, a partir daí, olhando os indicadores, por exemplo, aqui, receita da empresa. No ano de 2023, os custos é 72% da receita líquida. Em 2024, caiu para 69%. Então, a empresa está sendo mais eficiente, ou ela aumentou mais o preço, ou comprou mais barato, ou ganhou em volume, em densidade de vendas, alguma coisa. Mas, com certeza, ela foi melhor administrando os custos perante a receita. Então, no orçamento, Michel, primeiro se faz uma previsibilidade de receita, para ver se aquela previsibilidade de receita vai dar conformidade de um lucro, e aí, aquilo que o Sérgio falou, se esse lucro compensa o investimento que está no balanço. Então, se a empresa colocou lá 1 milhão e ela vai ter um lucro de 100 mil no passado ano, então esse lucro de 100 mil vai estar na DRE e ela vai comparar com o balanço, com investimentos de 1 milhão. 100 mil perante 1 milhão, ela teve uma rentabilidade de 10% no ano. Foi boa, mas não foi satisfatória, porque não compensou todo o investimento perante o custo de oportunidade do mercado financeiro, que está rendendo acima de 10% ao ano. Né? A própria Selic está maior do que 10%. Então, respondendo, concluindo a sua pergunta, Michel, o balanço é um referencial, sim, para o orçamento, mas o orçamento ele inicia principalmente pela previsão de receitas. Estou falando orçamento, estou falando planejamento, não. Planejamento é muito mais amplo, como o Sérgio comentou. Olha todos os viés, todo o sistema econômico, concorrencial, vantagens e desvantagens da empresa, o que ela tem de bom, o que ela tem de dificuldades. Sim, todo esse escopo. Mas, para colocar mesmo em termos orçamentários, receita, custos, despesas, lucro, para ver se no ano seguinte a gente vai ter lucro ou não vai ter lucro. No caso aqui, olhando para o passado já está sacramentado, não há como
fugir dele. E aí vem a pergunta: como é que a empresa gerou prejuízo de um ano para o outro? Primeiro, a receita dela de 2024 para 2023 diminuiu cerca de 5,7%. Deixa eu melhorar essa tela aqui para vocês verem melhor. Mas ela conseguiu um sucesso, ela reduziu os custos também. O custo que representava 72% caiu para 69%. Então, enquanto a receita caiu 5,7%, os custos caíram quase 10%. Então, bom, a empresa então teve um lucro bruto melhor em 2024, 4% maior do que 2023. Ok? Mas isso pode-se considerar que, em termos inflacionários, não foi bom. Né? 4%, claro, o PIB subiu 3 e pouco, a empresa cresceu 4%. Foi bom, a empresa foi bom em termos de margem bruta, lucro bruto. Mas será que esse lucro foi suficiente para cobrir as despesas operacionais? Não. Em 2023, não. No resultado operacional, deu prejuízo. Mas em 2024, olha que maravilha, deu lucro nas operações. O que é lucro das operações? Antes de compartilhar esse lucro com juros bancários, com impostos e com os acionistas. Então, o lucro operacional, que é outro nome que é dado a resultado, lucro, né? Antes do resultado financeiro e parece patrimonial. A empresa de 2024 foi melhor. Mas o que salta aos olhos é o resultado financeiro líquido. Ou seja, entre receitas financeiras e despesas financeiras, ela teve muito mais despesas financeiras do que receita financeira. Está negativo aqui. Mas salta aos olhos que ela reduziu também quase 1 bilhão de despesa financeira de um ano para o outro. Isso também é meritoso. Né? Embora reduziu as despesas, mas despesas financeiras é quatro vezes maior do que o lucro que a empresa teve. Então, não teve como escapulir. Ela teve ganhos operacionais em 2024, é o que o mercado está indicando que a empresa está indo bem, ela está fazendo uma política aí de redução de despesas. Empresas, quando estão numa situação desta, né, de acordo judicial com seus extrajudicial com seus fornecedores e clientes, assim, no sentido dos usuários da empresa, né? Empregados, governos, fornecedores, etc., ela tem que prestar contas e deu um resultado negativo aqui, mas que foi menos pior do que 2023, mas foi resultado negativo. Então, confirmando que está no balanço, ela teve um crescimento de prejuízo, porque ela teve resultado negativo em 2024, embora menor do que 2023. Alguém vai dizer assim: ah, mas tem tanta empresa no Brasil que dá prejuízo e está de pé. Sim, a Casas Bahia é um exemplo. E aí vem a questão. Então, se ela está de pé, mesmo com prejuízo, então significa que ela financeiramente ela é viável? Para ter essa resposta é a DFC, demonstração do fluxo de caixa. Então, já sabemos, economicamente, ela não foi bem em 2024, que gerou prejuízo, mas gerou margem operacional positiva, o que não aconteceu em 2023. No fluxo de caixa, vem a combinação de tudo. O prejuízo, aqui, ó, prejuízo que mostrou na demonstração de resultado, mas ela gerou caixa? Gerou caixa aqui, ó. Caixa líquido gerado, 10 bi em 2023 e 10 bi, um pouquinho mais, 1%, 1,7%, em 2024. Então, a empresa, ela gera prejuízo, mas tem capacidade de geração de caixa? Tem, ao que indica a DFC. É igual às companhias aéreas. As companhias aéreas dão um baita de prejuízo, mas geram caixa. E aí, uma
uma discussão que, se a gente entrar nessa, vai varar a madrugada e mais o dia todo. Qual que é mais importante? A visão econômica, de lucro, ou a visão de caixa, visão monetária? Não vamos entrar nessa, né, gente? Mas, se a empresa está gerando mais caixa de um ano para o outro, operacionalmente, é um bom sinal. Né? Se ela está diminuindo as despesas financeiras, também é um bom sinal. Mas nós precisamos saber se a dívida financeira dela, o endividamento, está muito alto. Então, olhando somente para o balanço, para DRE, para DFC, não dá para concluir muita coisa, a não ser já ter algumas visões, algumas informações relevantes. Aí tem que entrar em análise de liquidez, análise de endividamento, etc., que essas análises de índices vão ajudar a nós a entender um pouco mais sobre a empresa. Mas antes de entrar nisso, se der tempo, né, de a gente comentar alguma coisa, vamos lá um pouquinho mais sobre o fluxo de caixa. Sabemos que a empresa gerou prejuízo em 2 anos. Está aqui. Esse 2.625 é esse 2.625 da DRE aqui, ó. Como o professor Sérgio falou, onde a gente acha o lucro numa demonstração, ele vai virar uma outra informação numa outra demonstração. Ou seja, está linkado. Mas cada demonstração tem uma utilidade para o usuário. Né? Não dá para fazer uma demonstração tudo numa empresa? Não. Por quê? O balanço são saldos, a DRE conta como é que obteve a receita, o lucro, o prejuízo dela, e a DFC vai fazer todo um confronto entre o financeiro com o econômico com o monetário. É o que nós vamos fazer aqui rapidamente. Tá? Teve prejuízo em 2023, assim como teve em 2024? Então, ela não teve fonte de recurso. Demanda recurso da empresa. Prejuízo para o caixa significa que ela está precisando de dinheiro. Em vez de ter gerado caixa, gerou prejuízo. Mas acontece que esse prejuízo pode ter contas que impactaram o prejuízo, mas que ainda não significaram itens para o caixa monetário. Exemplo, depreciações. Exemplo, provisões. Exemplo, impostos diferidos. Exemplo, amortizações diferidas. Então, tem um punhado de itens que impactaram o resultado, mas não significa que são itens monetários. Então, por força das normas contábeis, eles são excluídos ou acrescidos, dependendo. Nesse caso, foram acrescidos. Ou seja, eles foram itens que estavam na demonstração, mas que não impactam o caixa. Com isso, o lucro líquido ajustado para o caixa, em vez de ser prejuízo, passou a ser lucro aqui. De 1.780 para 2.045. Então, 14,8% a mais de lucro disponibilizado ao caixa. Mas nós devemos lembrar que o lucro, gente, depende de quê? Da mercadoria ter sido vendida ao cliente, da mercadoria ter sido transacionada pelo estoque, ter adquirido fornecedor, ter os empregados, salários, impostos, né, que estão nas transações. Ou seja, o lucro ele é consequência das operações ativas e passivas. Então, nesse caso aqui, em 2023, ela teve uma redução dos ativos operacionais, reduzindo estoques, por exemplo, reduzindo dinheiro bancando clientes, isso favorece o caixa da empresa. Aqui, ela teve um aumento do passivo operacional. Então, se ela ficar devendo para fornecedor, mais num ano do que outro ano, favorece o caixa. Se ela ficar devendo impostos dentro do prazo para recolher, também favorece o caixa. Certo? Então, ela conseguiu aqui em 2023 tanto reduzir ativos quanto aumentar passivos. Isso foi bom para ela. Então, de 1 bi, com mais 4, virou 10. Aproveitando, em 2024 também foi a mesma coisa, sim, ela gerou lucro para o caixa,
mas ela não conseguiu mais reduzir ativos. Precisa repor estoque. Então, volta a ter necessidade gerencial de caixa, necessidade de financiamento de caixa, de estoques, etc. E mais, conseguiu um feito enorme aqui em 2024. Dobrou mais passivos operacionais, ficou devendo mais. Com isso, sobrou dinheiro para ela. Mas ela está com passivo. Ela está aumentando o passivo. E nós vimos isso. Né? Então, precisamos saber a capacidade dela pagar esse passivo. O endividamento dela está aumentando. Então, os indicadores lá vão ajudar a gente a ter uma melhor interpretação do que está acontecendo e do que provavelmente pode acontecer. Então, para terminar essa exposição do FFC, eles são leite derramado, mas eles mostram caminhos que a empresa pode trilhar, que é a questão da Michelle. Então, com isso, dá para fazer um orçamento? Claro que dá. Imagina a empresa prever que em 2025 ainda vai ter prejuízo. Alguém vai ter que financiar esse prejuízo. Fornecedor, quem? Né? Bancos. É isso? Então, nesse caso, o que ela fez com o dinheiro? Para terminar rapidinho aqui. O que ela fez com o dinheiro? Com os 10 bi de 2023. O que ela fez? Amortizou dívida aqui. Ó. Usou desses 10 para pagar a dívida. Porque lembra que ela está com juros muito altos, ela tem que amortizar a dívida. Né? Amortizou. E fez pouco investimento, 505 milhões. Tá? Já em 2024, ela diminuiu mais investimento ainda. Lembrando que ela está em operação extrajudicial. Né? Então, e ela também pagou mais dívida aqui. Ó. Ela está forçando, gerando caixa para pagar a dívida, que é uma das soluções. Porque a DRE dela, por que ela está dando prejuízo? Porque os juros estão consumindo todos os resultados quando existem. E a DFC confirmou isso. Né? Sobrou dinheiro de caixa aqui, ela tinha 2 bi aqui, aumentou para 2.573. No ano 2024, dos 2 bi, ela sacou 452, ficou com 2.131. Em suma, nós já estamos chegando ao final, né, Sérgio? Em suma, ela está com dívidas, ela está dando prejuízo sobejamente decorrente de juros, de despesa financeira, e o próprio fluxo de caixa dela está demonstrando que ela, embora gerou caixa, todo o recurso gerado foi para pagar, amortizar dívidas, pagar juros para as empresas. Né? Com isso, ela está mostrando que ela está num bom caminho. Se alguém me perguntar como é que a empresa está indo, você acha que é uma empresa que tem solução? Sim, ela está mostrando melhorias, reduzindo prejuízo, pagando dívidas, né? Está indo bem, embora difícil, né? Prejuízo é uma coisa muito séria para uma organização. Significa que ela não foi eficiente. Bem, para a gente dar sequência, teria que entrar em indicadores, etc. Né, Sérgio? Você quer comentar algo? Perguntar para a turma aí se a gente envereda por isto? Eu acho que depende muito deles, né? Sérgio? Com o microfone fechado. Estou falando aqui, então ninguém reage, porque eu estou com o microfone fechado. Eu acho que falar de indicadores agora com o avançado do horário está meio complicado, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu percebo nas pessoas quando estão aprendendo contabilidade, ou então aquelas pessoas leigas. Uma grande dificuldade de entender a contabilidade é a questão do regime contábil, do regime de caixa. E a demonstração de fluxo de caixa, ela nos mostra isso nitidamente. Então, nós sabemos explicar isso, que tem receitas que vão entrar
no caixa, no curto prazo, já entrou no caixa, e tem receita que demorarão a entrar no caixa, mas que a contabilidade já reconheceu. Receitas de equivalência patrimonial, né? Isso não tem efeito no caixa, isso tem efeito no patrimônio. Então, é um ganho que a empresa reconhece, porque o investimento lá da controlada cresceu, e ela tem um percentual sobre ele, e ela realmente teve um ganho. Mas isso não é caixa, né? Vou falar das duas tradicionais aqui. Despesa de depreciação, né? Cadê que vai? Que dia que algum gerente financeiro pagou despesa de depreciação? Não existe isso. Mas reconhece Variação cambial, né, Sérgio? variação cambial, tem diversos outros que as pessoas não entendem. Tem empresário, gente, que pergunta a gente, uai, você está apurando lucro aí, mas eu nunca tenho dinheiro nessa empresa. Uai, como que eu dei prejuízo se eu tenho dinheiro? Não estou devendo ninguém. Então, quer dizer, o patrimônio, o balanço contábil, ele é mais abrangente, o caixa está ali dentro. Então, ele tem outros ativos que geram ganhos ou perdas e outros passivos que geram ganhos ou perdas. Então, a contabilidade está refletindo tudo isso, independente do tempo que isso vai virar caixa ou não. E aí é a grande diferença, né? Você não pode. E qual que é mais importante? Os dois são importantes. O caixa é mais para a administração financeira de curto prazo, o balanço é mais para a administração financeira, uma administração econômica de longo prazo. Então, não despreza nenhum. Você tem que usar os dois, porque os dois vão te trazer benefício. As pessoas não entendem isso, né? Por que eu estou dando lucro e não tem dinheiro? Por que eu estou dando prejuízo? E se é que como eu estou com dinheiro no caixa aqui? Mas a verdade é o patrimônio, é o regime contábil mesmo, né? Que o caixa está ali dentro também. Então, essa visão a DFC mostra para nós nitidamente, porque ela mostra o lucro contábil, depois ela mostra dentro do lucro o que está efetuando, o que está causando efeito no caixa e o que não está. Ali aparece dentro daquela linha escondida ali, tá, ó, segunda linha da DFC, depreciações e outros ajustes do lucro líquido para o caixa. Está dentro desse lucro, aí, dentro desse prejuízo em cima, mas que não afetou o caixa. Então, ele abre isso para nós e dá uma visão muito grande para a empresa saber por que ela está com essa rentabilidade boa, mas não está com liquidez boa. E nós temos que equilibrar isso, não é? E aí vai tomando as decisões em cima dos que os números vão mostrando. E isso é a empresa que sabe gerenciar, porque usa os números. Sem número não dá para decidir. É difícil. E aí, pessoal, só para lembrar, eu comentei com vocês que nós fizemos a planilha sintética, no caso da DFC, para ter essa visão global aí. Mas, se alguém ficar curioso, como é que chegou 4.406? Vocês receberam a planilha, é só clicar aqui na célula, eu estou fazendo aqui, ó, e aí mostra todos os valores que foram retirados exatamente da DFC dessas contas aqui, ó, do fluxo de caixa. Todas essas contas aqui estão somadas lá nessa célula, ok? Todas estão somadas. Deixa eu voltar aqui. Isso. Bom? Bem, o horário está meio complicado mesmo, então, só por desencargo de consciência para a gente falar. O que vocês têm na planilha que vocês podem trabalhar? Aí vem as análises. Liquidez, clicando liquidez. Vou reduzir aqui um pouquinho para vocês verem. Tem liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca. Nós já deixamos o objetivo, só não falamos a conclusão. Tá? Pois quem quiser fazer uma conclusão e ter um parecer nosso, se a conclusão foi adequada, nos manda que a gente dá, via caixa de entrada, a gente dá retorno para vocês. Okay? Liquidez significa capacidade de pagamento. A empresa tem capacidade de pagar geral, só olhando no ativo circulante, ou só olhando ativo circulante sem estoques, a seca? Essa é uma informação. Estrutura de capitais mede a relação da empresa em termos, por exemplo, uma relação com outro item, ou seja, fazer comparações. Capital de terceiros é patrimônio líquido. A empresa tem muita dívida de terceiros perante patrimônio líquido. Aqui, por exemplo, em 2023, a cada um de patrimônio líquido tinha 8 de capital terceiro, ou seja, cada R$1 de patrimônio líquido tinha 8 vezes R$8 maior do que o patrimônio líquido.
Isso aqui aumentou muito. Ou seja, se o patrimônio líquido está reduzindo, está do prejuízo, alguém tem que sustentar toda a operação do ativo. Então, é dívidas do circulante e não circulante. E assim vai. Coeficiente de endividamento, participação de capitais terceiros, grau de mobilização do patrimônio líquido, e tem os gráficos comparativos também, se está aumentando, se está reduzindo. Tá? Luciano, Oi, pois não, Sérgio. pessoal da secretaria, eu estou querendo dessa dedicação do ISEG aqui, da PUC. O pessoal da secretaria falou que eu tenho que entregar a chave lá até 10h40. Ah, tá. Ok. Não, então vamos encerrar, né, Sérgio? Então, só para passar as guias. Estrutura de capitais, depois vocês têm rentabilidade, é bom olhar rentabilidade negativa, positiva aqui, ó. Rentabilidade operacional, rentabilidade do acionista. O penúltimo, prazos médios, é muito importante. Com prazo médio dá para medir o capital circulante líquido e também fazer todas as análises de NCG, de saldo de tesouraria e capital circulante líquido. E, por último, o caixa mínimo operacional e giro de caixa. Quantos dias que ela precisa para gerar nas suas operações? Então, são práticas reais daquilo que vocês estão estudando nos microfundamentos do terceiro e do quarto eixo. Esperamos que essa planilha aqui subsidie vocês a fazer várias análises e estamos à disposição para tirar dúvidas via caixa de entrada. E lembrando que na quinta-feira nós vamos ter um outro encontro com os alunos do quarto eixo, aberto também aos demais. Então, quem quiser comparecer também falei quarta, minto, na quinta-feira, de 7 às 9 da noite, né? E depois vai ter um debate também sobre exame do Conselho Federal de Contabilidade, tá bom? Então, esteja desde já convidados aí. Ô, De minha Luciano, parte, eu encerrando, agradecendo, e passo a palavra para você, Sérgio. vocês desculpem minha pressa aí, que o pessoal da secretaria tem hora de ir embora, coitados. Tá. E eu tô Ok. com a chave da sala que eu estou usando e eles vieram aqui me avisar. Gente, prazer estar com vocês. Nós estamos lá direto lá na caixa de entrada lá e qualquer coisa vocês contactam nós, viu? Obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado. Gente, professor, boa noite. Desculpa só Boa interromper noite. rapidinho. Eu Tudo sou do bom. eixo Sim. 2, eu não tenho acesso à planilha. Vocês vão disponibilizar para os outros eixos também? A gente colocou no chat aquele Não, eu não do tenho acesso a chat, Josmaia. É porque é só. Eu entro no chat, só tem no acesso ao chat WhatsApp. quem. No WhatsApp, só se eu for. Porque, como eu sou do eixo 2, eu não sei se eu consigo. Se você disponibilizar para todos os eixos. Coloquei aqui, ó. A gente colocou Deixa eu hoje, ver. No WhatsApp? à tarde, no acadêmico, por contabilidade acadêmico. Casas Bahia 2003, 2004, análises anuais. Eu estou falando que está no WhatsApp. Tem. Vou procurar aqui, mas eu não. Talvez você está na comunidade, aqui, ó, na nossa comunidade acadêmico, aonde mandou a divulgação, mandou o link, aí Tá, então abaixo tem aqui o arquivo. eu vou pesquisar aqui, então, pode deixar. Mas se não tiver, a gente manda. Tá ótimo. Porque eu também pedi para colocar no por dentro do curso. Tá, eu pesquiso aqui, qualquer coisa eu mando mensagem para o pessoal lá, sem problemas. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. E a gente disponibiliza, de qualquer jeito a gente disponibiliza, né, Josmar? Que bom que você entrou, Josmar. Então, encarregamos você de encerrar. Privilégio. Estênia, eu te adicionei na equipe aqui já, tá? Para você. Obrigado, professor. É porque essa é a comunidade aqui. Professor, obrigada, viu? Esse caso da Casas Bahia é incrível, a gente está tendo uma oportunidade enorme. Quero agradecer aqui a presença de vocês e convidar para a gente continuar conversando sobre o assunto, né? A gente criar, Tayane, que bom te ver, essa sinergia aqui de discussão. A gente ainda tem muito tempo para conversar sobre Casas Bahia antes da prova 2, mas o que a gente quer fazer é isso mesmo, porque é um processo longo, vai com calma, conhecendo e conhecer ciclo de varejo. Vocês foram privilegiados aqui de receber
esse instrumento que foi preparado, viu? Essa planilha está sensacional. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Josmária. E como comentou, estamos à disposição, tá bom? Via caixa de entrada. Quem quiser fazer uma análise e mandar para nós, obrigado aí, Caio, pessoal. Né, Josmária? Ó, fiz a análise assim, estou indo no caminho certo? Ó, maior satisfação responder, tá bom? Tá, isso aí. Obrigada, viu, professor Luciano? Obrigado, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, boa Boa noite, noite. professor. Com descanso. Boa noite.